A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Opa, o negócio está vivo aqui, irmãos. Prazer tê-los aqui hoje para juntos adorarmos o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite, nossos irmãos, amigos, visitantes que estão aqui presentes. Nós agradecemos a presença de todos. Antes da gente iniciar o nosso trabalho, obrigado, Ashley, ou melhor, a nossa reflexão, eu precisava só apenas de dois anúncios rápidos. Na próxima sexta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso segundo bate-papo com casais. É o segundo, né, Marina? Terceiro bate-papo com casais. Então vai ser aqui na igreja, às 19h30, tá? E você não vai precisar, como das últimas vezes, trazer um lanchinho, tá? Mas também não vai ter nada não, tá bom, irmãos? Não vai ter nada 0800 aqui, tá? Mas nós vamos nos concentrar apenas em realmente trocarmos boas ideias sobre casamento, sobre família, tá? E aí depois, se você vier, você vai ver o grupo de afinidade, os casais que você tem amizade, ou então que você está formando amizade, e sai para comer uma pizza, enfim, faz uma social. Mas aqui nós vamos tratar só dessa parte mesmo da palavra de Deus. Então todos estão convidados, seja membro da igreja ou não, visitante, amigos de vocês, parentes que vocês queiram convidar para estar aqui, vai ser um prazer recebê-los. Nós estamos promovendo um bazar aqui na igreja, eu não sei se isso vai rolar hoje, vai? Nós recebemos um dos nossos irmãos, Fabiano, está aí? Está, né? Deus abençoe sua vida, viu, Fabiano? Fabiano doou para a gente da empresa dele, eu acho que umas 200 bolsas, não foi, Fabiano? E a mulherada está feliz, viu? Quinta-feira nós abrimos o bazar, mas tinha mulher no culto quinta-feira, viu? E a ideia dessas bolsas, a venda dessas bolsas, ela tem a ver com um projeto que será anunciado com mais propriedade para os irmãos, mas para o final do ano. Nós estamos pensando em reverter todo o valor que nós adquirimos com venda de bolsas para a compra de Bíblias que serão distribuídas aqui na cidade de Pouso Alegre, tá? Então isso provavelmente vai acontecer no dia da Bíblia. Nós estamos trabalhando assim com muita abertura, com muita tranquilidade. Então, se você por acaso comprou bolsa para pagar depois, eu quero contar muito com a sua tranquilidade de depois procurar um dos irmãos. Às vezes você veio aqui num dia em que a Ariadne não estava e nem ninguém responsável pelas bolsas, mas levou uma bolsa, né? Então, não põe o dinheiro no gasofilaço, manifesta que você levou, até para não criar aquela ideia de constrangimento, se pagou, se não pagou. Então, é interessante que ou você anuncie para a Marina, ou então para o Antônio, né, que você está cumprindo o seu dever de pagamento daquela bolsa que depois será revertida para a compra de Bíblia. Graças a Deus, viu, Fabiano? Nós já vendemos bolsa aqui, viu? Nós já vendemos. Aqui todo mundo vai vir com bolsa da Focus. E glória a Deus por isso, né? Abre a sua Bíblia em João capítulo 13. Quero também deixar registrado que nós temos um projeto, vamos pensar assim, teste, né? Nós temos uma sala de escola bíblica dominical fora da igreja, que funciona aos sábados, às 6 horas, na casa do Alexandre e da Clailza, que é ali no bairro Árvore Grande, São Carlos, tá? Eu só sei o ponto de referência, é que você tem que pegar aquela rua da Caixa Econômica e ir nela quase até o final, quase saindo lá no estádio do Manduzão lá. É uma casa de esquina e aí depois a gente vai ver o número e o nome direitinho, tá bom, irmão? Oi? 65 o número da casa, né? Aquela rua da Caixa lá no finalzão, 65 o número da casa. E graças a Deus nós estamos na segunda aula, tudo que a gente ensina aqui não está ensinando lá. E cada aula tem tido um número maior, né, de visitantes. E se encher, nós vamos criar uma segunda sala de escola bíblica fora da igreja. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Capítulo 13 de João.
um texto muito conhecido, muito usado na época da Páscoa, e o pastor quer refletir com você um pouquinho sobre esse texto. Mas veja bem, eu vou ler um número grande de versículos. Você não se preocupe que eu não vou ser tão prolixo assim. Mas eu quero ler um número grande de versículos para você entender o sentido do texto. João capítulo 13, diz assim, olha: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus então sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não está compreendendo agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde, porém, você vai entender. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu então Simão: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa mais, apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz aqui? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, eu lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu digo isso a vocês verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora, grava bem o verso 17, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês praticarem essas coisas. Não estou me referindo a todos vocês, eu conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto que quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos então olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro então fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunta para ele a quem ele está se referindo. Verso 25, inclinando-se então esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe então Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus estava dizendo isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e já era noite. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor nesta noite, a respeito da nosso desejo de aprender da Tua palavra, de ouvir o Senhor, de escutar a Tua voz, de crescer em Cristo Jesus. E eu te peço, ó Deus, que
a Bíblia por si só já tenha um efeito poderoso aos nossos corações aqui presentes. E eu peço ao Senhor que aquilo que o Senhor falou comigo em particular, seja agora exposto publicamente para o crescimento do teu povo. Em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Todos nós conhecemos esse capítulo 13 do Evangelho de João, e se você prestar atenção, o capítulo 13 até o capítulo, aproximadamente, final do capítulo 17, nós vamos ter então os momentos finais de instrução de Jesus para os seus discípulos. É um momento tenso, onde Jesus vai passar lições de um peso muito grande, e muitas dessas lições que Jesus vai ensinar para esses homens agora, muitas dessas lições não serão compreendidas naquele momento. Aliás, talvez alguns vão demorar bastante tempo para compreender o que Jesus estava ensinando naquele momento. Nós temos o privilégio de estarmos cerca de 2000 anos depois que esse episódio aconteceu, que esse evento aconteceu. E as Escrituras Sagradas, uma das funções, um dos papéis das Escrituras Sagradas é nos mostrar esses acontecimentos para que nós possamos aprender hoje para a nossa vida e talvez tomarmos decisões e crescermos ou como esses homens ou até mais do que eles. Nós estamos olhando a história, eles estavam vivendo a história. E nesse momento aí, no verso 1, o evangelista já disse para nós em que momento isso estava acontecendo, o momento da Páscoa. Então, se nós pegarmos o capítulo 13 e nós formarmos um paralelo com os outros evangelhos sinóticos que narram a respeito da ceia, nós podemos até inferir a ideia de que aqui era um momento significativo para o cristianismo, embora esses homens não estivessem entendendo isso. Aqui não existia igreja, aqui não existia nem cristianismo, não tinha esse nome, mas Jesus já lançava as bases do alicerce, aonde ia dividir as coisas. Aqui Jesus está mostrando uma nova aliança, um novo pacto. A Páscoa era a aliança antiga, era o que representava teoricamente a ceia dos judeus. Eles celebravam uma vez por ano a festa da Páscoa para lembrar daquilo que aconteceu com eles lá no livro de Êxodo, quando eles saíram do Egito, foram libertos pela mão poderosa de Deus, e Deus então instituiu essa festa para que ela fosse um meio pelo qual os pais pudessem ensinar os seus filhos a respeito da providência de Deus e do cuidado de Deus a respeito daquele povo. Nós estudamos aí a história da Bíblia na nossa escola bíblica dominical, e nós vimos que uma das formas que tinha no passado de aprender as coisas sobre Deus era a tradição oral. Então Deus instituiu várias festas, por exemplo, para que os pais pudessem sentar com seus filhos e passar para eles um pouquinho daquilo que Deus fez num tempo em que eles ainda não eram nascidos. E a Páscoa era assim. A orientação de Deus era que no dia da Páscoa a família se reunisse, pegasse lá o animal, conforme as orientações dadas nas Escrituras, na Torá, e eles, ao celebrarem essa refeição na casa deles, nos tempos modernos até, o filho, então, faria uma pergunta central na hora dessa refeição. Ele viraria para o seu pai e perguntaria: pai, o que significa isso? Então o pai teria uma oportunidade nesta refeição, diante do que ele tinha na frente dele, de explicar exatamente o que aconteceu lá no Êxodo. Essa era a ideia da Páscoa. E aqui nesse momento, Jesus então faz essa transição para aquilo que seria o cristianismo. Hoje a gente não celebra a Páscoa do ponto de vista judaico, nós celebramos a ceia do Senhor, que é o momento onde nós lembramos, trazemos à memória justamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e essa libertação que Jesus é capaz de promover na nossa vida, quando nós abrimos o coração, abrimos a nossa mente, entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Então essa morte na cruz passa a ser expiatória para nós e nós encontramos em Cristo a libertação. Não mais uma libertação do ponto de vista da escravidão que os judeus viveram no Egito, mas a libertação daquilo que mais escraviza a vida de um ser humano, os nossos pecados. Aquela natureza que existe em nós que não deixa a gente
proceder conforme a vontade que Deus tem para a gente. O apóstolo Paulo, falando disso, ele diz que dentro dele havia uma guerra incrível, onde as coisas que ele entendia que devia fazer, ele não conseguia fazer. E aquilo que ele não queria fazer, ele via uma lei dentro dele muito forte, que ele tinha dificuldade de lidar com isso, que era a lei da natureza, a lei do pecado que existia sobre a sua carne. E ele chega a expressar a seguinte frase: quem me livrará? Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me libertar disso que eu estou vivendo? E ele vai dizer, graças a Deus, em Cristo Jesus, nós encontramos essa libertação. Mas eu quero trabalhar o capítulo 13 de uma forma mais geral com vocês, e eu quero aprender um pouco da lição que Jesus passou implícita para esses homens, que talvez eles não tenham compreendido, mas que nós podemos compreender hoje. A primeira lição que nós aprendemos está justamente no verso de número 1, quando o texto diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ele iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. A primeira lição que a gente aprende aqui é sobre a persistência do amor de Deus pela humanidade. Aqui Jesus está falando do amor de Deus. E João, ele faz uma coisa muito interessante, porque desde o primeiro versículo do Evangelho de João, que João tem um propósito muito definido no seu coração. Ele quer apresentar Jesus como Deus encarnado. Então aqui no capítulo 13 ele deixa essa marca muito clara. Ele entendeu que chegou a hora dele romper com essa vida terrena e voltar para a realidade dele, voltar para o Pai. Mas enquanto isso não acontece, João vai dizer, ele amou os seus e amou até o final. Jesus sabia que já ia para a cruz. Jesus sabia que os seus momentos finais aqui nessa vida estavam chegando. Ele sabia que a sua hora tinha chegado. E a despeito de todo esse conhecimento, de tudo isso que ele estava vivendo, de todo o sofrimento que ele já teve até ali, ele se colocou num projeto de amor. Até por aquele que o texto diz e deixa bem claro que o traiu. O amor de Jesus pelas pessoas, representadas aqui por esses homens, foi demonstrado não apenas com palavras, mas com tudo que representava a vida e o ministério dele. Então Jesus demonstrou amor, compaixão e graça pelas pessoas enquanto ele esteve aqui conosco. Ele se envolveu na dor das pessoas. Jesus chorou lá no enterro de Lázaro. E ali é interessante, eu sempre falo isso, porque Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, mas mesmo assim ele chora, ele se envolve com a dor daquela família, ele sente aquilo que todos estavam sentindo ali naquele momento. E agora uma coisa interessante, eu não sei se você sabe dessa informação, mas no passado, na época de Jesus, era comum que algumas famílias pagassem algumas pessoas para chorar no velório, não é? Tem até um nome que eu não estou me lembrando aqui, irmãos. Paroleiras, carbideiras, alguma coisa, você sabe quem é que eu estou falando, né? Pagava as pessoas para chorar no velório, e Jesus foi lá e chorou também, mas ele não estava sendo pago, né? Então ali você vê o choro da sinceridade, o choro do envolvimento com a nossa dor. Até hoje Jesus faz isso. Isso é uma coisa muito profunda para nós, porque dentro da nossa realidade de crença em Deus, existem duas ideias distintas, mas que têm pontos de encontro. Por exemplo, o deísmo, ele diz que Deus existe, que Deus é transcendente, que criou o mundo, mas deixou a gente à mercê das leis da natureza, e o homem tem que dar conta de si mesmo. Deus não está aqui. E na outra ponta nós temos isso que nós cremos através das Sagradas Escrituras, que é o teísmo, que diz que esse Deus transcendente se preocupa com a gente também, que ele tomou forma humana, que ele sentiu o que é ser um ser humano, e a maior prova disso é a encarnação dele, em Jesus Cristo. Então aqui Jesus, ele sente a dor de Lázaro, ele teve compaixão daquela mulher cananeia. Nós estudamos isso aqui, Jesus veio para o povo judeu. Esse era o ministério dele. O ministério de Jesus era um ministério resumido ao seu povo. Mas quando pessoas como essa mulher cananeia que chegou perto dele e disse assim, Senhor,
eu tenho um problema com a minha filha. E Jesus disse para ela assim: olha, você desculpa, mas eu vim para atender os filhos de Israel. Não é legal a gente tirar a comida dos filhos. Olha o que Jesus disse para ela: tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus sentiu isso nela. Ele sentiu a emoção daquela mulher que ele curou de fluxo de sangue. Que coisa incrível, a mulher toca ele no meio de uma multidão, ele não vê essa mulher, mas uma coisa ele sabe: eu fiz alguma coisa por alguém. Ele se envolveu emocionalmente na cura dessa mulher, ele viveu a alegria de ver um homem tendo seu filho liberto de espíritos demoníacos. Ele viveu a alegria de uma família que estava triste indo para um velório, e ele chega naquele cortejo fúnebre e ressuscita aquela pessoa, aquela criança. Ele se envolve com a alegria disso. Então o texto vai dizendo: olha, ele amou até o fim. Isso mostra a intensidade do amor de Deus. Ele amou os seus discípulos ao máximo. E a prova disso, Jesus dá mais na frente com a crucificação, e João lá no capítulo 15, no verso 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha só. Então o amor de Jesus não foi um amor simplesmente falado, o amor de Jesus não foi um amor simplesmente prometido, ele tomou uma forma e ele foi concretizado na cruz do Calvário. Então, primeira informação desse texto, olha que coisa interessante, porque nós vamos entrar num outro ponto, que é o contrário disso. O texto informa, logo no seu primeiro versículo, que o amor de Deus é um amor persistente e intenso pela humanidade, por mim e por você, pela sua família, pela minha família. Mas eu aprendo no verso 2, que Satanás, que é o oposto do amor de Deus, ele também manifesta os seus sentimentos para com os homens. Então eu vejo aqui no verso 2, estava sendo servido o jantar. Veja bem que essa ideia aqui é a ideia da comunhão. É aquela ideia onde o povo de Deus está se unindo em torno de um objetivo. É aquela ideia onde todos ali estão partilhando da mesma intensidade do momento. E ele vai dizer: nesse momento em que o jantar é servido, o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Então, da mesma forma que Deus demonstra os seus sentimentos, Satanás, que é justamente o opositor disso, ele também mostra os seus. Então, tudo que se opõe a Deus, segundo as Escrituras, tem a sua fonte em Satanás, e ele age desde o início da humanidade. Então você vai ver, por exemplo, lá em Adão e Eva, Satanás induzindo o primeiro casal à rebeldia. Olha, vocês não têm que obedecer a Deus, vocês não têm que realmente fazer o que Deus está mandando. Então você vê ele agindo lá. Você vê depois ele induzindo Caim a uma falsa adoração e incitando ódio no coração de Caim. Uma coisa completamente adversa ao amor que Cristo manifestou por nós, né? Depois você vai ver ele atuando e induzindo os primeiros grupos sociais a pecar contra Deus. Você vê a sociedade em torno de Noé, não é? Aquela sociedade corrupta, uma sociedade que não nutria um coração voltado para Deus, uma adoração a Deus, não é? Então Satanás está ali induzindo as primeiras sociedades a pecar contra o Senhor. Depois a gente vê aqui também ele trabalhando na vida do faraó no Egito, onde coloca o povo de Deus escravizado. Depois você vai ver Satanás induzindo a nação de Israel à idolatria. Esse foi o maior pecado desse povo. A ideia de colocar entre eles e Deus alguma coisa que não é Deus, mas que o povo devotava a sua adoração como se ali tivesse uma divindade. Essa é a pior parte da idolatria. A idolatria não está só na necessidade de eu me prostrar frente a um ídolo, mas de eu entender que esse ídolo pode ocupar um papel espiritual na minha vida. Então você vê isso também, e você vê também Satanás sendo extremamente ousado, e lá no capítulo 4 de Mateus,
o tema conhecido como a tentação de Cristo, você vê ele seduzindo e tentando induzir Jesus a não ir para a cruz. Então você vê que aquele que é o oposto do amor, ele também mostra os seus sentimentos. Então Satanás trabalha no coração das pessoas, induzindo elas a não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, como enviado de Deus, como Messias de Deus, como Senhor e Salvador, como Cordeiro de Deus. Então, às vezes, você cresce num país como o nosso, que é um país cristão, você vai para a escola ou a sua família informa para você a respeito da existência de um Jesus histórico, e você passa a sua vida toda contemplando essa ideia desse homem que dividiu a história, que tem um papel importantíssimo no mundo, mas daí ele ocupar na sua vida o papel de Senhor e Salvador, do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, às vezes é um distanciamento muito grande. As pessoas, ela têm um assentamento cognitivo a respeito da existência de Deus e da existência desse homem chamado Jesus Cristo, mas isso ficou na mente, não desceu para o coração. Então, nós vamos ver que Satanás, ele vai tentando convencer essa ideia. Talvez Judas aqui, um dia, tenha visto algum vislumbre em Jesus, mas agora Jesus não passava para Judas de uma oportunidade para ele ganhar alguns trocados. Era isso que Jesus se resumiu para Judas. Talvez no dia em que Judas foi pela primeira vez encontrar com Jesus, ele nutriu uma perspectiva. Ele nutriu uma possibilidade nesse homem, mas agora, quem era Jesus para Judas? Apenas alguém que ele podia ganhar alguns trocados. E aqui nos leva a uma outra lição importante, que está aí entre os versos 18 e 30. Eu não vou reler porque é grande, tá? Mas uma coisa eu percebi aqui, que é o perigo da gente estar no meio do povo de Deus sem ser povo de Deus. Você entende isso? O verso 18 a 30... O que mais se evidencia nesse texto, o que salta como tema principal, é a traição de Judas. Agora, pensemos um pouco na história desse homem. Judas foi tratado por Jesus no mesmo nível dos outros discípulos. A gente não vê na Bíblia uma discriminação de Jesus em relação a Judas. Ele foi tratado do mesmo jeito. Ele teve a mesma honra de discípulo de Jesus Cristo. Ele andava na comitiva dos 12 de Jesus. Judas foi escolhido para estar com Jesus, para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos e para expulsar demônios. Ele foi lembra quando Jesus, nós falamos disso acho que semana passada, Jesus enviou 12, está lá no capítulo 9 de Lucas, e no capítulo 10, Jesus envia 70 homens 2 a 2, né? Provavelmente Judas, eu não sei quem era o parceiro de Judas, né? A gente teria que inferir um monte de coisa. Será que era Pedro que foi espetando Judas o caminho? Vamos embora, Judas, vamos fazer o evangelismo direito aí, meu filho. Não é? Mas Judas saiu nessas comitivas. Ele fez evangelismo igual a gente fez ontem, lá no bairro São Geraldo, enfrentou aquelas coisas, só que ele viu mais coisas do que a gente viu, né? Judas viu Jesus fazendo coisas incríveis, Judas viu coisas acontecerem, milagres acontecerem, tanto que eles voltaram, e o relatório deles foi, olha, nós estamos surpreendidos, ô Jesus, porque até os demônios nos obedecem e submetem a nós, como nós falamos no teu nome. Isso é poderoso mesmo. Judas viu tudo isso. Judas viu os milagres, ouviu os ensinos de natureza divina, viu Jesus desfazendo as obras do diabo. Judas é o típico sujeito que estava andando com o povo de Deus, mas não era povo de Deus. Mas ele estava lá. Isso me faz lembrar palavras do próprio João, mas não mais nesse evangelho, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, quando ele diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, pois se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João aqui, escrevendo essa carta, agora muito posteriormente a esses eventos, ele pode fazer uma análise melhor dos fatos da coisa. Judas foi aquele que saiu do meio deles. Judas foi aquele que estava com eles, andou com eles, comeu com eles, mas saiu. E agora João vai pegar esse exemplo de Judas e vai dizer, saiu do nosso meio porque justamente não era realmente um dos nossos. Isso nos mostra que apenas andar no meio da igreja não nos faz um cristão ao nível da Bíblia.
Existem mais coisas que testificam a salvação, dentre as quais é o que nos leva à próxima lição, que nós vamos falar, que tem a ver com a santidade. Nós podemos aprender com a vida de Jesus como uma pessoa, ela pode avançar enquanto sujeito de uma religião e não ser convertido. A gente aprende isso com a vida de Judas, que a religião por si só não é capaz de se salvar. E a Bíblia está recheada disso. Como aquele rapaz que chegou perto de Jesus e fez uma pergunta, que pergunta, a pergunta que toca o coração de Deus. Mestre, bom mestre, o que é que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou, é simples, o pacote é simples, a receita é simples, cumpre os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, tal. Jesus deu a lista resumida dos mandamentos e ele disse para Jesus, mas eu faço isso desde pequeno. Ou seja, eu conheço todos os aspectos da religião. Jesus olhou com compaixão e amor, tentando se colocar no lugar desse jovem e disse para ele, mas te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e vem me seguir. Jesus estava dizendo para ele, até que ponto você é capaz de renunciar a alguma coisa para de fato estar comigo, andar comigo e herdar essa vida eterna que você está perguntando para mim como é que faz. E a Bíblia diz que aquele jovem possuía muitas coisas e simplesmente ele deu as costas para Jesus e foi embora. Nós somos salvos pela graça e a nossa fé vai aparecer na forma de devoção, de entrega, de amor, de serviço, e não o contrário disso. Aprendemos com a história da Bíblia e com a história de Judas, que o batismo, a ceia, os rituais religiosos, ou qualquer outra atividade numa igreja ou numa religião não pode nos salvar. Nós somos salvos pela fé, está lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nós somos salvos pela fé, isso não vem da gente, isso vem de Deus, não é para que ninguém se glorie, por isso não vem pelas obras, ou seja, não sou eu que faço para ser salvo, porque se eu entendo que se eu tiver uma vida corrigidinha e cumprir tudo que a religião manda eu cumprir, para que eu seja salvo, então é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, qual foi a necessidade de Jesus sofrer tanto e morrer na cruz, se eu podia resolver esse problema? Se eu podia eu mesmo seguir uma cartilha lá da igreja que eu ia fazer parte, e seguindo essa cartilha da igreja, então, eu seria salvo, então não precisava tudo isso. Então, Paulo vai escrever aos Efésios e vai dizer, olha, não é por aquilo que a gente faz, mas é pela fé, é quando nós entregamos o coração a Cristo, crendo que Ele é poderoso para resolver esse problema que nós não conseguimos. Assim como Jesus conhecia o coração de Judas, ele conhece os nossos corações, ele sabe das nossas faltas, dos nossos enganos, e ele proporciona momentos como esse que nós estamos vivendo aqui hoje, para a gente refletir sobre as nossas vidas e endireitarmos os nossos caminhos, entregando ele ao Senhor. E aí vem a próxima lição que eu aprendo aqui, a quarta lição, a gente já está caminhando para o final. A santificação não é uma opção, é uma necessidade diária. Veja bem o que acontece entre os versos 6 e 11. O ensino aqui é muito importante para nós. Veja que Pedro, como sempre, totalmente espontâneo, contraditório, ele tenta limitar a ação de Jesus sobre a vida dele. Ele não está entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo. Ele tinha essa dificuldade de entender. Em outros lugares ele mostra isso, essa dificuldade de compreensão daquilo que Jesus estava propondo para eles. Ele já havia demonstrado isso, por exemplo, quando ele não entendeu a necessidade de Jesus ir para a cruz. Então lá no capítulo 16 de Mateus, se eu não me engano, verso 18, se eu não estou enganado, ou é 18 ou 16, mas acho que é 16, que Jesus fala assim, olha, eu vou voltar lá para Jerusalém e tal, e aí Pedro olha para ele e fala assim, não, você não vai fazer isso, mestre. Eles vão bater no Senhor lá, eles vão matar o Senhor lá, e Jesus vira para Pedro e diz, afasta-te de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra e não conhece as coisas do céu. O que Jesus está dizendo ali? Pedro, você não está compreendendo as coisas espirituais. Então Pedro já tinha essa dificuldade de compreensão, né? Então, outras vezes Pedro disse, por exemplo, que ia com Jesus até a morte.
Não, Jesus, eu vou com o Senhor até a morte, mas negou ele 3 vezes. Então havia uma contradição, um sujeito contraditório nas suas palavras. O que acontece é que se a gente não deixar Cristo fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, não tem como a gente fazer parte do reino dEle. Então a obra de Cristo ela é completa e os resultados são recebidos no ato da conversão, vividos durante o dia a dia na santificação e colhidos na glorificação. Mas alguma coisa precisa acontecer. Pedro então disse para Jesus: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? Jesus disse: então você não tem parte comigo. Pedro então disse: então lava tudo, Jesus. Lava a cabeça, lava o braço, lava tudo, dá um banho completo. E Jesus disse: não, também não é assim. Não há necessidade de lavar tudo, porque você já está limpo. Eu só preciso lavar os seus pés. Olha que coisa enigmática, né? Uma pessoa que realmente tomou um bom banho, às vezes foi para a rua, né? Principalmente naquele tempo que não era como a gente, que tem água encanada. Aliás, eu tenho certeza que muita gente está com muita dificuldade de tomar banho nas últimas semanas, amém, irmãos? Pode confessar, fica de boa, irmãos. Graças a Deus que tem perfume, não é verdade? Mas está difícil tomar um banho. Então, às vezes a pessoa sai meio-dia, 4 horas da tarde, ela toma um banho, vai na rua, tem que chega em casa, ela sente a necessidade de só lavar o pé, porque o corpo já está completamente limpo, né? Mas aqui tem realmente uma questão bem enigmática. Quando nós aceitamos a Cristo, algumas coisas são realizadas em nós. E falando do ponto de vista espiritual, acontece a regeneração, a justificação, a remissão dos pecados, a salvação, o nome escrito no livro da vida. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, não nos falta nada. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, Paulo fala disso para a igreja de Corinto: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas acontecem quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. É como se fosse um banhozão sobre a nossa vida, não é? Mas isso não acontece todo dia, isso é uma vez, é um ato. Eu não preciso disso todo dia, eu não fico perdendo a salvação e sendo salvo de novo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você não precisa ficar tomando banho todo dia, Pedro. Já operei o milagre pela graça na sua vida. Então você não vai ficar sujo. Eu só preciso lavar o seu pé. Por que o seu pé? Porque mesmo estando limpo dos nossos pecados, existem algumas coisas que nós produzimos no dia a dia da nossa vida. E esses pecados que nós produzimos no dia a dia da nossa vida, nós precisamos levar isso aos pés da cruz. Nós precisamos, através da santificação, buscar quebrantamento, chorar com Deus, arrependimento, perdão de pecados, dizer para Ele: Senhor, eu te ofendi em algum momento, eu quero entregar o meu coração aqui nas tuas mãos, me limpa, Jesus, trabalha dentro de mim. Eu sei que eu não perdi a minha salvação, mas eu estou ofendendo o Senhor. A santificação é uma das maiores armas que nós temos contra o pecado. E através dela nós nos protegemos das investidas de Satanás. Observe que o texto diz assim: olha, vocês estão limpos, disse Jesus, mas nem todos. Não é isso que ele diz? Não havia em Judas nenhuma defesa contra nenhuma investida satânica. Pelo contrário, além de ser um campo aberto, era uma terra fértil. E aí o diabo, como diz lá no verso 1, já havia induzido Judas. Aquele coração era apropriado. E aí eu sempre falo isso quando a gente vai falar do caso de Judas, se você pegasse os 12 discípulos de Jesus, quem ali tem mais vocação para traidor? Já pensou nisso? Quem tem o perfil do traidor ali? Eu apostava em Pedro todas as minhas fichas. Eu tinha traído 3 vezes, sujeito explosivo, né? Fala antes de... tem o coração... Mas o coração de Pedro era um coração sincero. E Cristo operou o milagre da graça na vida dele. Mas Judas não. Judas era aquele cara cínico, sonso, que andava sorrateiro pelo meio do povo de Deus. Seu coração não era quebrantado. Ele aproveitava oportunidades que ele carregava a bolsa do dinheiro de fazer mau uso daquilo. Então esse cara era o terreno fértil, era o terreno apropriado para que Satanás fosse lá e induzisse ele. Jesus nos ensina aqui enfaticamente nesse texto que nós não podemos limitar a vida cristã a esse momento de culto.
que nós não podemos reduzir a nossa vida espiritual a idas e vindas em cultos dominicais, que nós não podemos confiar a nossa salvação na religião. Jesus nos ensina que nós devemos a todo instante confessar os nossos pecados, sondar as nossas motivações, nos quebrantarmos aos seus pés, buscar a santificação diária e servi-lo com amor e alegria no coração. Lá em 1 João, o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar o pecado. Olha que coisa, que promessa. Jesus está dizendo: filho, eu sei que você é um sujeito salvo, você é um sujeito meu, né? Mas eu sei que você tem uma natureza humana dentro de você, você vai escorregar na maionese. Mas eu estou de braço aberto para dizer para você: eu posso perdoar o seu pecado, vamos caminhar de novo, vamos andar mais um pouco, não é? E eu quero aprender aqui a última lição do capítulo 13. Aonde está a nossa felicidade? Qual é a fonte dela? Então, dos versos 12 a 20, mais especificamente o verso 17, vai dizer um pouco disso. Olha só, a nossa teologia, ela sempre nos ensina sobre a nossa relação com Deus como sendo uma coisa pura e simplesmente baseada no amor, na gratidão e no temor pelo Senhor. É isso que nós ensinamos numa igreja como essa, que nós não devemos servir a Deus pelas coisas que Ele nos dá, mas devemos servir a Deus por quem Ele é. Isso não tem nada errado, é completamente certo. Mas eu vejo na Bíblia que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos compensa com algumas coisas. E observe que Jesus nos dá uma série de ensino, e no final Ele diz: vocês serão felizes se vocês fizerem como eu estou dizendo para vocês. Se vocês seguirem o meu exemplo. É como se ele estivesse dizendo: gente, a felicidade está aqui, ó, na frente de vocês. E o que ele ensina para a gente aqui? Ele ensina humildade, ele ensina amor ao próximo, ele ensina santidade, ele ensina fidelidade, companheirismo, compaixão. E quando um crente abraça isso e reproduz isso para com seus irmãos, esse sujeito encontra o que nós mais procuramos na nossa vida: um sentido. E é quando nós encontramos esse sentido em Cristo que nós também encontramos alegria, paz e felicidade, porque nós estaremos fazendo aquilo que Deus nos diz para fazer. E a felicidade está justamente em viver segundo a vontade de Deus, servindo ao outro e ao Senhor. É aí que nós encontramos alegria, é aí que nós encontramos contentamento. Quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós temos segurança eterna. Judas preferiu viver segundo a sua vontade. Ele estava no meio dos 12, mas nada do que Jesus ensinou para ele foi absorvido pelo seu coração, porque o seu coração era voltado para si mesmo. Não era voltado nem para Deus, nem para o outro. Era voltado para si. Um crente feliz é aquele que não apenas conhece, mas ele coloca em prática aquilo que ele conhece das Escrituras Sagradas. Eu quero concluir essa singela reflexão dizendo o seguinte para você: é importante que você entenda que o amor de Deus, ele foi expressado na sua forma mais intensa na cruz do Calvário, e que esse Jesus que disse para esses homens aqui, que os amou até o fim, o João está relatando isso, não é? A Bíblia diz que ele ressuscitou, e ele continua amando. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo. Glória a Deus por isso. Mas é importante que você entenda que Satanás trabalha para a gente desprezar esse amor. Judas desprezou o amor. Ele quer nos afastar do amor de Deus. Isso ele vai fazer de várias formas. Hoje você sai para evangelizar, como nós saímos ontem. Quanta gente nós encontramos na rua decepcionados com a igreja, com a religião, com a fé. Abraçaram uma ideia de Deus assim: não, mas eu tenho muita fé em Deus. É como
É como se eles aceitassem Cristo, que é o cabeça da igreja, mas rejeitassem completamente o seu corpo. Não basta só vir à igreja. Eu aprendo aqui. Eu preciso ser igreja. É diferente. Você entra aqui, você vai embora, não tem implicação com esse lugar. Outra coisa é quando eu sou igreja. Eu tenho preocupações com esse corpo de Cristo, eu tenho zelo, eu tenho amor, eu quero ver esse lugar se desenvolver, eu quero ver esse povo crescer, eu estou de acordo com a causa de Jesus expressa aqui por esse povo. Eu estou implicado com essa gente. Outra coisa que eu aprendo é que a santidade não é uma utopia. O que é utopia? São aqueles padrões imaginários de perfeição. A santidade não é uma utopia. Aquela coisa que, pastor, isso está na Bíblia, mas ninguém alcança. A santidade é o padrão de Deus para nós. É isso que a Bíblia ensina. E a pior coisa que um ser humano pode fazer, a gente está aprendendo no Salmo 15, às quintas-feiras, a pior coisa que um ser humano pode fazer é negociar os padrões que Deus tem para a vida dele. E quando nós vamos negociando esses padrões de Deus, nós vamos entrando numa rua perigosa, porque o que tem no final da rua não é legal. E por último, a felicidade não está tão longe assim da gente. A felicidade está em Cristo. E Cristo está perto de você aqui hoje. E você pode abrir a sua vida e o seu coração para Ele nessa noite. E você pode dizer para Ele o quanto você quer estar com Ele. O quanto você quer amá-lo, o quanto que você quer servi-lo, o quanto que você quer que Ele mexa na sua vida, na sua história. O quanto que você quer que Ele cuide da sua família, dos seus negócios. Hoje você pode aceitar Jesus como Salvador da sua vida e pode aceitá-lo também como Senhor da sua vida. Eu quero orar por você. Baixe sua cabeça. Nós chegamos ao fim dessa reflexão e eu vou orar. Eu não tenho poder para orar para que o seu coração mude aqui agora. Não é bem assim que funciona. Mas se você entendeu tudo que a gente diz, entendeu a necessidade nessa noite de dar um passo a mais na sua vida espiritual, de dar um passo a mais nas suas decisões com Cristo, no seu relacionamento com Cristo, eu não vou nem pedir para você sair do lugar, nada disso. Eu só quero interceder pela sua vida. Eu só quero orar ao Senhor por você. Então eu não vou pedir que você se levante, eu não vou pedir que você saia do seu lugar. Eu só vou te pedir que você faça um sinal com uma das suas mãos. Então se você levantar a sua mão, eu vou entender que você está querendo que eu interceda pela sua vida, porque hoje você está dando um passo a mais na sua vida espiritual. Tem alguém? Levante uma de suas mãos aqui. Graças a Deus, pode baixar aqui embaixo, lá em cima, pode baixar. Estou vendo a mão de vocês aqui também. Deus abençoe. Tem mais gente? Eu quero interceder pela sua vida. Eu não vou pedir você para sair do lugar, não vou expor, não vou nem falar seu nome. Eu só quero pedir a Deus e me unir a você. Tem mais alguém? Acho que eu vi uma mão lá em cima. Deus abençoe. Tem mais? Graças a Deus aqui na frente também. Deus abençoe vocês. Tem mais gente? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu quero me unir a todas essas pessoas que manifestaram agora na tua presença aqui, ó Deus, essa decisão de dar um passo a mais na sua vida espiritual. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor, ó Pai, entra com providência, dando a ela força e vigor para que ela consiga caminhar um pouquinho mais. Porque talvez, ó Deus, quando alguns deles saírem daqui nesta noite, esse momento mais emocional vai passar e nós precisamos que o Teu Espírito entre aí, ó Deus, e dê certeza e testifique no coração tudo que foi exposto aqui a respeito da Tua palavra aqui hoje, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja salvação aqui nesta noite, que haja quebrantamento, libertação, contrição, que pessoas sejam unidas ao Senhor aqui nesta noite. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro por cada uma delas e te agradeço pelo dia de hoje. Nós oramos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar a última música para a gente ir para casa.